Deu um pequeno problema de atraso na nossa live aqui. Peço desculpa a todos que estavam esperando aqui a live acontecer, mas é que as tecnologias estão mudando, a vida está mudando e a gente, né, e a gente tem que se adaptar às novas formas que está acontecendo hoje, né? Eu sou Mano Cascata, falando dos Guardiões da Água. Guardiões da Água, Agnes, é um projeto que tu já teve aqui em São Leopoldo aqui para a gente conversar. Tá entrando aqui o Marcelo, já vou abrir para ele aqui, né? Tá ele aqui, já entra o Guerreiro Poeta, mas como eu estava falando, a Agnes já teve aqui em São Leopoldo na Semana da Literatura aqui, na Semana do Livro, quero dizer, e foi ela e os Poetas Vivos, né? E a gente já teve uma atividade. Acho que se vocês desligar o áudio de vocês, começa dando eco aqui. Ah. Tá? A gente vai conversando. É que eu estou ouvindo 3 vozes minhas aí, que eu acabo dando um BO, né? Bom, a gente trouxe os Poetas Vivos aqui em São Leopoldo, na Semana do Livro. A literatura aqui foi bem bacana, foi um domingo, foi bom. Trouxemos vários outros também. A gente trouxe também o Guerreiro Poeta, que já um pouquinho está com nós aqui também, trocando uma ideia. Esse é o projeto Guardiões da Água, que é um projeto junto com o SEMAI, Secretaria de Cultura, que é para falar sobre meio ambiente. Nesses tempos de pandemia, né? Eu gosto mais de falar de pedra, né? Essa pedra que entrou no nosso caminho, né? A gente vai ter que se adaptar e ser água e fluir por ela, né? E, bom, aqui está o Marcelo Martins da Silva. Ou Marcelo Silva. O Marcelo Silva, acho que é melhor, né? Mais um Silva, né? Sua estrela brilha. E a Agnes Maria. Agnes com G mudo. Mas que não tem nada de mudo, né? Eu vi essa menina, essa moça, essa mulher, essa força, declamando uma poesia no Slam Peleia. Me apaixonei pela voz dela, que a dor que ela fala, que ela sente, que ela traz. O Sérgio Vaz já falou, né? Ser poeta, sangrar à frente de todo mundo e ninguém poder ajudar, né? E eu vi quem diz minha filha, esse ser humano, esse ser humano aí declamando poesia no slam. Fiquei apaixonado e desde lá perdi, comecei a seguir ela. Só não comecei a te stalkar, né? Só segui mesmo, né? E o Marcelo foi uma grata alegria de conhecer ele na semana da literatura aqui de Porto Alegre, onde a gente fez umas leituras periféricas, onde a gente trocou algumas ideias e tal, e também é um ser humano lindo. Me apaixonei pelas palavras. Eu acho que a gente nos une, né? A dor, além da cor, e além de uma revolta muito grande de ver as coisas e ter que falar. Falar em fala, eu queria que agora vocês aí pudessem trocar uma ideia, né? Vamos começar do começo, a letra A, né? Que o M depois, né? Do alfabeto, né? Agnes, e aí, Agnes? Salve, salve, Cascata. Salve, pessoal. Então, prazer aí, Marcelo. Satisfação enorme estar aqui com vocês, agradecer o convite. Sempre um prazer estar contigo, né? E é sempre um prazer conversar e poder trocar saberes e experiências contigo, Cascata. Então, agradeço o convite. Estou muito feliz.
Para quem não me conhece, aí eu sou Agnes Mariá, eu sou escritora, sou produtora cultural, sou educadora na área da educação antirracista, sou poeta, estou viva, né? Eu gosto muito de ressaltar isso, porque a gente vive em um dos estados mais racistas, né, que é o Rio Grande do Sul, e estar com 28 anos, ser mulher, ser negra, ser lésbica, estar viva nesse estado é sempre um motivo aí de comemoração, de gratidão. Então, eu gosto muito de dizer que sou poeta, estou viva. Para quem, então, não conhece aí a minha poesia, gosto sempre de iniciar com arte. Acho que a gente... Muito importante. É isso, a gente transforma energia com arte e o momento é de cautela, né, Cascata? Eu gosto de dizer que a gente está passando por um momento que a gente, de alguma forma, precisa estar passando. Então, é um momento de cautela, de cuidado, principalmente de cuidado uns com os outros. A gente, como tu falou, se reconhece na dor, mas não é só na dor que a gente se reconhece na afetividade. Não. Na afetividade preta, nessa força, nessa garra que a gente tem. Então, vamos de arte, vamos de poesia. Para quem não me conhece, então, eu sou Agnes Mariá, com G mudo, como magnífica, e com acento no último A, porque a minha mãe quis assim e depois foi como eu me determinei a carregar o meu nome composto, a minha história eu componho, realizo sonhos porque sou assim, sou dona de mim, e eu sou cheia de querer, sou o que eu me permito ser, logo sou o que eu quiser e eu quero tudo, mesmo que esse tudo seja tão pouco para mim. Dentre as flores do jardim, comigo ninguém pode. Eu sou preta, poesia, mulher, sou beijo molhado quem eu quiser. Beija eu, beija eu, beija eu, me beijo, eu me abraço, eu me como, me toco e me deixo tocar. Bem devagar para demorar, para me derramar eu me entrego e no caminho eu perco o juízo, me perco, mas me acho porque me conheço e me sinto. E eu sinto muito. Então me perdoo e sem ensejos me deixo sentir, me deixo levar só o que for meu, mesmo que eu seja nós, não desato. Há tanto tempo eu engasgo em nós que me enredam porque eu me permito, me testo e conheço os meus limites para poder me preservar em mim. Meu meio ambiente, natural na mente, me regando todos os dias para negrorecer meu eu mulher, me fortalecendo nas minhas raízes, me aquilombando na minha nação interna, e em épocas de tempestade, relampejando forte e alto como quem anuncia raios e trovões, para então chover em mim, atrás das nuvens. Eu tenho os pés no chão, no peito partido um coração, asas na imaginação e de herança, a poética inquietação diante da perversão humana, eu versos. Eu bato de frente, de costas eu quero um carinho, um cafuné, uma massagem, passageiro eu não tô de passagem, sou Porto Seguro, Porto Alegre, numa tarde no Rio de janeiro a janeiro, eu serei uma incógnita, com gemudo, mas serei de verdade. Viver o seguro é só o céu, eu sou Agnes, o G é mudo, eu não. Muito bom, Agnes. É isso. É isso que tu é, entende? Isso, por que a tua fala é magnífica? Por que o teu espírito é lindo, né? Quando a gente se vê assim, né? Um prazer mesmo. Muito obrigado. Por que a tua fala é magnífica?
Eu que te agradeço, Cascata. É sempre um prazer poder estar contigo, sempre um prazer também poder recitar, né? Poder botar essa narrativa da mulher negra, lésbica, poder apresentar, né, uma outra perspectiva da mulher negra lésbica. Então, é sempre uma satisfação enorme poder estar nos saraus, estar nas rodas de poesia, estar nos espaços onde a gente dialoga, que nem tu falou, não só nossas dores, mas também as nossas afetividades. Então, muito obrigada pelo convite. Tá nos espaços onde a gente dialoga. Vamos ouvir, então, Marcelo Silva. Beleza? Então, assim, primeiro, né, agradecer aí o convite e me sinto aí privilegiado de estar na companhia de vocês, né? E aí, falando, né, muito massa, assim, que o que ela fala e o que ela traz tá no tom de voz, assim, né? Tá no tom de voz, assim, tá na melodia, assim, né? Isso é muito, muito assim, interessante, né? Muito já impactante, assim, né? E isso é muito forte, assim, traz muita força, né? Curto muito aí os poetas vivos, assim, né? Já estive em vários, assim, a gente se conhece aí de vista, né? Em outro momento, assim, de ideia, né? Eu venho a 62 e tô vivo, né? Porque muita gente da minha família e do meu bairro não chegou, né? A idade que eu tô, assim. Então, já tô aí na hora extra, né? Tô no lucro. E assim, né? Também carrego um pouco dessa diferença geracional, né? Que é isso, né, velho? Quando eu comecei a escrever, existia, mas não, né, aqui, pelo menos eu nunca tinha visto, né? Então foi a partir aí de uns 4 anos para cá, 5 anos, que pelo menos eu tive contato, assim, né? Então escrevi muito solitariamente, assim, em casa, né? E também muito influenciado, né, por um certo tipo aí de poesia, né? E aí, quando eu consegui publicar, então, assim, né? Consegui publicar meu ano passado, então, eu publiquei os seus proprietários são 2 autores negros, o Luiz Maurício e a Fernanda, né? Então, eu tive muito essa... seguir esse caminho meio tradicional, né? Da literatura, né? E apesar do Oliveira Silveira, né, de Assis, o Lima Barreto, né, cara, o Cruz Souza, eu não vi autores negros, né? Então, durante muito tempo, eu achei que também, né, ser escritor, ser poeta, né, era muito distante, né, da idade, assim, né? E aí, então, eu publiquei esse livro. Um poema e quando minhas coisas inventadas, o esquecimento em minha camisa velha. Abraçam profundezas minha consciência de classe, proletariado negro, o medo do câncer, meu sexo, todas as impurezas que respiro e carrego. Tenho sonhos, muitas palavras. A isso também abraçam o monstruoso oceano e os livros, agora equilibrados na estante entre o cupim e a poeira. Abraçam minha pobreza e eu os abraço de volta, o rosto encostado na face que se oferece, como os filhos. Pego no ventre. Muito bom, muito bom.
uma fala que tu disse agora é o que eu me identifico, sabe? Que eu escrevo música há 24 anos e poesia escrevo há 4, 5, né? Me considero poeta, porque poeta não tem o nosso padrão, né? A gente procurar poeta no Google não tem a nossa cara, né? Tem a cara de branco, barbudo, gordo, cabelo grisalho, que a gente está chegando, né? Graças a Olorum, cheguei aos meus 41, né? Cheguei aos meus 41, mas isso é de muita luta, né? A gente procurar poeta no Google não tem. E daí a gente fica pensando como que a gente vai ser poeta, né? Como que a gente vai pensar se nós só pensarmos em sobreviver primeiro, né? A gente pensa em sobreviver o cotidiano, a rotina do dia a dia acelerado, tão rápido, que acaba a gente ficando pensando em sonhos, sabe? A gente vê molecada de 12, 13 anos que não sonha mais, que o vapor já engoliu, que o crime já engoliu, que a periferia já engoliu, e acabou o sonho. E acabou os sonhos. E daí, como que a gente vai pensar hoje, dizer que a gente é poetas, e essa que é toda a diferença, né? E como viver em pandemia, é outra coisa que nem diz os meus molequezinhos lá, jamais vista, né? Na nossa vida. Como que a gente vai viver isso daí? A gente vai pensar pandemia ou pós-pandemia? Né? Qual é que é o pensamento de vocês? Qual é que é os planos de vocês? É para a pandemia ou é para se fortalecer para depois criar algo? Essa que é toda a diferença, né? E como viver em pandemia? É outra coisa que nem diz os meus molequezinhos lá, jamais vista, né? Na nossa vida. Como que a gente vai viver isso daí? A gente é para a pandemia ou é para se... eu me sinto um privilegiado, assim, porque eu trabalho com a abordagem social, né, da população de rua, e a gente está mantendo isso, né, num regime de escala, mas é muito duro tu olhar assim para a população de rua que meu, cara, e é muito louco que eles falam assim, ó, já viu um morador de rua morrer? Morador de rua não morre. Não, porque assim, ó, ter a pandemia do coronavírus, velho, para eles é mais coisa. Então, assim, mas eu, né, Tana, regime de sobrevivência, né? Porque a máscara, né, tu tem que trocar de 2 em 2 horas, né? E a máscara sendo 5 pila, cara, tu tem que ter 10 máscaras. Aí tu tem que comprar um álcool gel, álcool pila. A galera tá vendo a sua realidade, né? E aí eu acho, claro, né? É uma enfermidade, assim, né? Séria, mas vendo ponto de vista daqui, né, velho? Da maioria das pessoas, os caras têm que tocar a vida. Então, a galera pensa assim, cara, é mais uma coisa. Eu posso morrer do coronavírus ou não posso, né? Mas dentro da política genocida, né, do Estado brasileiro, que sempre foi, né? Racista, escravocrata, né? O Brasil que cresceu com o regime da escravidão, é isso, né? Porque até agora tem aí 7 mil, né? Que é um monte de gente, mas ainda não tá na periferia, velho. E quando chegar na periferia vai ser foda. Apesar também eu tenho visto coisas muito legais, né? Que a galera tá se auto-organizando, né? Para ter cuidado, assim. Mas eu acho que a gente vai passar por aquilo que tá passando em Nova York, né? Onde a maior parte dos mortos são pessoas negras. É se fortalecer, né? Tem visto aí coisas muito legais, aí o pessoal na Lomba do Pinheiro, aqui no Morro Santana também, né? Na Bom Jesus, fazendo rede de solidariedade,
Eu acho que é isso, né? É fazer em rede. Coisa que mais ou menos, né, na nossa história e na nossa ancestralidade aí já meio que tá dado, né? Moro com os meus pais, onde meus tios moraram, de solidariedade aí, rede de solidariedade para nós ela vem aí da nossa história, né? Sim. E você, Agnes? Tá me ouvindo bem, Cascata? Sim, sim. Eu tô te ouvindo bem. O povo preto tem muito a cultura do pensar hoje para comer amanhã, né? A gente vive sempre na emergência, né, Cascata? E a pandemia nos pegou completamente desprevenidos, né? Completamente desprevenidos, Sempre. quanto sociedade, quanto coletivo, quanto estrutura. E a gente está muito desassistido, né? Nosso governo não está nos assistindo de maneira correta, de maneira eficaz, né? Levando em consideração que o auxílio emergencial está assistindo trabalhadores autônomos, a classe artística como nós, mas a gente foi pego completamente com as calças na mão, né? Então, o governo é esse, né? Então, acho que nos cabe, nesse momento, trabalhar, agir, operar pensando no agora, né? Na pandemia. A gente está vivendo isso. Até então, ontem, quando nós falávamos de coisas parecidas com isso, né? Parecidas eram ficção. Então, hoje a gente está vivendo a ficção e a gente precisa ter o pé no chão para construir o agora, né? Pensar em ações afirmativas que sejam eficazes na pandemia, durante a pandemia, e a gente vai precisar de muita coletividade nesse momento. A gente vai precisar que os movimentos negros, que o movimento negro se unifique, vai precisar que os movimentos sociais se unifiquem, que a população preta esteja junta, esteja ciente que essa pandemia não vai acabar tão cedo e que a gente vai precisar de muito mais do que o isolamento social para sair dessa, assim, Cascata. Acho que a gente precisa pensar no agora. Precisa pensar no agora. Minha conexão que está ruim. Voltei de novo. Deu um problema aqui, eu estava tentando arrumar o do Guerreiro Poeta aqui, que a gente está tentando, daí acabei dando um B.O. Ganhar o seu... Mas eu acho de extrema importância isso, que a gente está fazendo a nossa construção. A gente está montando vários comitês de crise, né? Comitês de crise que a gente... É que às vezes o áudio sai... Nós por nós, né? Nós por nós, que eu acho isso muito interessante, que as comunidades estão falando, né? Fazendo, né? Mas na nossa área da cultura está completamente caótica, né? Ontem a gente viu a nossa ministra, né? Nossa ministra da Cultura falar daquele jeito, daquele modo, foi surreal, absurdo que ela falou, né? O modo como ela falou. A gente está vivendo tempos tenebrosos, né? E como a Agnes falou muito bem,
Isso nunca pegou nós prevenido, porque a gente trabalha de dia para comer de noite, né? Bem isso, né? E como tu, Marcelo, que é professor, né? Tu é professora, a Agnes também é professora, né, Agnes? Mas não trabalha na área. Sou estudante de letras e Receita Federal, faço letras, português e espanhol. Habla um pouquito. Professora Agnes também é professora, né? Tu vai me botar nessa, cara? Não, jamais. Eu não falo nada. Eu só embromation, né? Só no cueca-cuela. Piquetito, pouquito. Só nesse. Eu também sou social do que como professor, né? Mas era, tava falando da área da cultura. Tava falando da área da cultura. Sim. Agora está havendo alguns projetos, né? A área da cultura, mas a gente foi o primeiro a sofrer nessa pandemia, né? A gente foi o primeiro a sofrer e a gente vai ser o último a começar a voltar de novo, né? A gente só vai voltar quando todo mundo estiver já seguro, tranquilo, né? Quando as coisas estiverem todas elas prontas, daí a gente vai conseguir fazer, né? Porque senão a gente não vai conseguir construir isso, né? Como que a gente vai construir cultura agora para a massa, para a grande massa? Né? A gente sabe que hoje os artistas, os grandes, os pseudos artistas, né, os grandes artistas, eles conseguem eu acho que a maior linha que ganhou nessa pandemia foi as cervejarias, né? As marcas de cerveja, né? Porque não precisa ter fazer um show agora, né? É só numa live já faz a propaganda que ela precisa. A gente vai construir cultura agora para a massa disso, grandes, né? A fazer um show agora. E como vocês pensam isso? Vocês pensam isso? Agora chegou o áudio, né? Que dá um... Dá um delay. Assim, cara, é isso aí, né? Assim, acho que a cultura no Brasil, ela sempre foi, assim, né, desvalorizada. E legal, o que eu tava, né, enquanto tu falava, pensava, né? E assim, né, vendo, né, é isso, né? Nós somos negros, né? É pensar também, né? Que tipo de cultura é valorizada no Brasil, né? Cultura que cultura, né? O autor indígena é tratada como folclore, como se fosse algo menor. E aquilo que é dito como cultura é produzido, então, né, velho, pelas pessoas brancas, pela elite, o que vem dessa tradição europeia, né? E eu acho que agora com esse, né, com essa questão da pandemia, né? Então, mas ao mesmo tempo, né? Esse é o tempo que a gente mais precisa, né? Isso, né? De produção artística, de produção cultural, né? E ainda que o governo não tenha se organizado, o Estado, né? Não sei, a federação organizou nada, assim já começando a acontecer, né? Mas é isso aí, a gente está relegado, né? A quase o esquecimento aí. É muito complicado, né, Cascata? Porque a gente vive
num país onde eles criminalizam a arte, né, a arte no transporte público, a arte de maneira geral, né, as expressões artísticas, e eles aprovam um pacote anticrime que mais nos criminaliza, né, do que efetivamente nos assegura, nos protege. Então, a cultura nesse país está desassistida há muito tempo, né? Isso não vem de hoje. Lógico que isso na epidemia fica muito mais evidente, porque a classe artística falou. A gente está à mercê de toda a desumanização que essa pandemia aí traz, né? Carrega o desemprego, que a gente sabe que são pessoas negras majoritariamente, né, que passam por isso, a miséria, a fome, a pobreza. Então, a gente está muito mais exposto, né, a todo tipo de violência nesse momento de pandemia. E nos cabe, quanto população negra, quanto movimento negro, quanto classe artística, a gente se unir, né? A gente se juntar para transformar, que é o que a gente tem visto que tem acontecido muito aqui no Sul, né? Aqui em Porto Alegre, movimentos sociais e principalmente da cultura hip hop, né? Se unindo para contribuir com quem realmente está desassistido, né? Com pessoas que estão desassistidas. Tem uma série de projetos e movimentos que estão acontecendo aqui no Porto Alegre, Grande Porto Alegre, que estão distribuindo cesta básica para a classe artística, que estão assistindo a classe artística com material de higiene e saúde. Tem a Casa da Cultura de Hip Hop, que fez um trabalho incrível, né? Agora, desde que começou a pandemia, né, na verdade, eles estão fazendo porque tem isso, né? A gente é muito articulado nesse sentido, nesse ponto. Então, a Casa de Cultura aí se mobilizou para reunir, para juntar alimentação, cestas básicas e kits de saúde e higiene para distribuir aí em esteio, e consequentemente para a classe artística, né? Porque somos as pessoas que estão desassistidas nesse momento, né? Porque, como tu falou, se não tem aglomeração, não tem como a gente produzir arte, né? Fica mais difícil, não que não tenha como, a gente está se adaptando a isso. A gente está aqui fazendo essa live, a gente tem promovido saraus, né? Que nem o pessoal dos slams tem feito, eu vi né? O slam viral que tu tava, achei muito bom. Isso, eu pelei a slam viral, que foi um slam interestadual que aconteceu agora nas últimas semanas, que teve etapa inicial, semifinal e uma final, onde premiaram os artistas, né, os poetas que participaram. Tem os Papo Poético, que também está atuando. Então, a gente está se adaptando, tentando se adaptar a essa nova forma de viver, de trabalho e de lidar com a situação, mas ainda está muito complicado para a gente. Precisa, para além, claro, de políticas públicas, né, que nos assistam, e isso também depende da nossa união e da nossa articulação quanto movimento negro, quanto classe artística, enfim. Mas ainda precisa que a gente se una realmente para tentar transformar isso, Cascata. Eu tava falando com o secretário de Cultura lá de Minas Gerais, não é secretário, ele faz parte da Secretaria de Cultura de Minas Gerais lá, o João, e daí ele falou, essa pandemia colocou a gente num lugar diferente, né, do que a gente achava que estava, né, a classe artista foi a classe que mais sofreu, foi os que mais tiveram percalço, né, disso assim, só que essa pandemia colocou nós no lugar onde é que a gente sempre teve, né,
Porque a gente sempre foi na hora das escolhas, a gente sempre ficou de fora. Porque tem um poema que eu digo que é assim, ó, a violência tem cor. Vou dar um dado que é irretocável. Qual povo no mundo foi mais escravizado? Por quanto tempo ela durou? Muitos dizem que ela nem acabou. É que as feridas não cicatrizou. Olha o tráfico. Os traficados traficam. O guri não sabe segurar uma caneta, mas na biqueira de fuzil e bombeta, às margens nasce o marginal. Na eterna briga pelos bens, nascem os maus. Somos ex-colonizados com a cabeça dos colonizadores. Uma matéria sem professores. 13 décadas passaram, eis o mal que você criou. Por que não me deixou na terra do meu tataravô? Não sou violento, mas aprendi violência. Quando os seus vêm falar comigo, é sempre com truculência. Não importa se eu estiver de boa ou na diversão. Sempre serei o tal marginal padrão, não. Marginal, sim. Nascemos à margem de tudo isso aí. Antes de aprender a ler, aprendemos a matemática, na prática, tomando centavos para comprar um pão. Hoje morre um, e milhares na contenção. As linhas que escrevo não é um almanaque da revolução, é simplesmente para falar de vida, de jovens, negros e negras, porque é da ponte para cá que sempre morre. É simplesmente para falar, é da ponte para cá que sempre morre. Muito bom. Pou. Qual é os planos? Os planos. Os planos, Agnes. Qual que é o plano agora? E é isso aí, é para ler outro poema? Pode. Vou botar mais um pouco de poesia nessa live? Sim, e devemos. Eu vou ler então um outro poema aí do livro. Eu resisto, afirmo. Resisto bebendo, resisto escrevendo, resisto indo. Eu sou um homem através de resisto. Com os pés, os punhos e as mãos cortadas, às vezes atadas, eu vim em correntes e por isso mesmo resisto. Ao ônibus, à miséria, à distância, ao escárnio. Já fui dado como morto, caçado pelo capitão do mato. Eu sou o retrato do suspeito e resisto. E lhe direi sem soberba ou medo que resisto como poucos, porque somos muitos e juntos resistimos. Um único e grande corpo negro, às vezes sofrido, baleado, mas também feroz e aguerrido. Resistimos. Eu com eles, eles resistem comigo. Um corpo como nenhum outro, que navega, afoga e ressuscita. Somos um continente, um corpo negro infinito. E de todas as coisas que aprendi na vida, essa me veio na cor. Resistir. Resistir. Sempre. Bravíssimos. Pou. Cascata, mais do que resistir, acho que nesse momento é revidar, né? É se manter bem, manter a nossa saúde mental, principalmente. A gente da classe artística está acostumado a se expressar, né, através da arte, a estar na rua, a estar convivendo, a estar trocando energia. E a população negra é uma população que carrega um banzo de muitos anos, né? Então, a gente se manter bem nesse momento, não se cobrar tanto essa
essa produção, né, que todo mundo fala e que estão É buscando nesse momento de pandemia, né, que a gente acaba, por estar mais em casa, acaba se cobrando uma produção que muitas vezes não acontece, né? O momento é de muito estresse, é de tensão, a gente está, assim, assustado, mas, ao mesmo tempo, está muito confiante de que as coisas vão mudar, vão melhorar. A gente também precisa entender que está passando por esse momento por algum motivo, né? Então, buscar aí a coletividade, buscar ajudar o próximo. Tem muita gente precisando de ajuda, tem muita gente passando fome nesse momento, tem muita gente passando frio. Vai começar o nosso inverno é rigoroso. Então, a gente buscar essa coletividade aí, buscar ajudar o próximo ao máximo, seja com doação de comida, de alimento, de agasalho, seja distribuindo quentinha, seja distribuindo sopão. Esse é o momento da gente... ligação, né? Isso, esse é o momento dá para perguntar se está bem, né? Esse é o momento da gente se unir, mesmo que mantendo esse isolamento na coletividade aí para sair dessa, sabe? Então, acho que, primeiramente, manter a nossa saúde mental, se manter bem, porque quando a gente está bem, a gente consegue ajudar os outros. E revidar, meu amigo. Revidar. Mais do que resistir dessa vez, a gente precisa revidar. Esse projeto aqui, o Guardiões da Água, é um projeto que está indo para o segundo ano, já. Tem esse olhar de contar, de ir dentro das comunidades. Nós estávamos em 33 locais, agora nós vamos ir para... Nós estávamos em 44 locais, de centro espírita, a igreja, a candomblé, a escola estadual, associações de moradores. Nós estávamos em toda parte. Esse projeto, de há 2 anos, e a gente tem dentro dele, a gente tem chamada tarifa poética, onde todo mês, na conta de água, sai uma poesia escrita por um moleque de alguma quebrada. Algum ser humaninho de alguma quebrada se torna escritor. 80 mil casas, são 240 mil pessoas, mais ou menos, que chega a essa poesia. E é muito massa a gente ver, porque esse projeto não é para ele se tornar escritor, não é para ele se tornar fotógrafo, ser ator, ser designer, ser comunicação comunitária, mas simplesmente eles ser seres humanos críticos. Eu acho que a gente tem que ser crítico, alguns tabus que essa modernidade nossa está quebrando, né? A gente não falava tão abertamente das nossas coisas, né? A gente tinha todo um tabu para falar sobre as coisas, hoje a gente está quebrando isso, mas a gente sabe que tem um monte de gente que está querendo voltar ao fascismo, que quer voltar ao extremismo, das pessoas simplesmente ter uma opinião diferente da tua, ela já se torna a tua inimiga mortal, onde tu quer exterminar essas pessoas, né? Isso é complicado. Eu acho que a gente estava andando por um caminho que parecia que não ia ter volta. Aí vem essa pandemia, vem essa pedra, onde todo mundo aperta um pause, né? Aperta um pause e se torna, e a vida se torna mais lenta, se torna coisas minúsculas, né? Coisas minúsculas que para nós era passado rápido, hoje já não. Hoje a gente já pode parar para pensar, para raciocinar, para ver para onde é que anda mesmo, que caminho a gente estava andando, para que caminho a humanidade estava andando, sabe? Onde esquerda e direita, ou tu é esquerda ou tu é direita, não tem centro, não tem nada, sabe? Não tem escolha. Ou tu tá comigo ou tu é meu inimigo, né, Agnes? Não tem escolha mais, né? E agora vem essa pedra no caminho, essa pandemia, que é para a gente se segurar, pausar, pensar,
pensar onde é que a gente quer, o que a gente quer para os nossos filhos, para as nossas filhas, o mundo a gente quer. Uma pergunta que eu faço para ti, Agnes. Depois, se o Marcelo conseguir entrar, eu também vou fazer para ele. A menina, hoje tu tem 28 anos, né? E aquela menina de 8 anos, 10 anos, se vê a Agnes hoje, o que ela falaria para a Agnes hoje? A Agnes criança ia falar para a Agnes adulta hoje. O que ela ia falar? Ela está no caminho certo, ela está indo atrás do sonho dela, ainda é o mesmo sonho aquele ainda ou mudou? Cara, ela diria o seguinte: o racismo é ferida aberta que sangra, poesia, gás que estanque, então destranca a rua que eu quero passar com a minha arte. Modéstia à parte, eu parto do princípio básico que nem era para eu estar aqui. Mas eis-me aqui, venci, e vi de perto a morte, lutei, não tive sorte, minha mãe na merda em depressão e as vozes na cabeça gritando aborte. Não fui criada a Todd, cresci sem nada e nada me fez ser mais forte, a arte é o meu porte, legal, foi mal, sei que para nós vocês desejava outro final, a pele preta encarcerada ou coberta por jornal, final, mente quem acredita que acabou, abolição não é reparação, não senhor, cota não é privilégio, não senhor, pardo não é cor, não senhor, e ninguém aqui nasceu com dono, não senhor. Minhas palavras não irão romantizar a dor, em vão não usarei meu dom, e não verás eu maldizer os meus. Eu não viverei como morta, só morrerei pela vida, sólida, só lida, só corre, solidão, ansiedade, depressão. Racismo é máquina de matar gente, organismo em constante evolução, praga épica, dispensa microscópio, de onde eu vim no caminho do bem tem pedra, álcool e ópio. É sempre humano dos nossos, óbvio, o menor não quer consórcio, com sorte uma casa para mãe, uma moto e uma Glock. Boy nos pede choque, para nós é headshot, escorre blood, black hot e dói. Vê os pretinhos no berço, sabendo que é o seu leito de morte. Me arde o suor nos corte, caso lhe importe saber, caso não, ligue a TV. Nossa. Cara, eu acho que eu diria para mim mesma que eu estou muito orgulhosa da mulher que eu me tornei, né? E da mulher que eu venho me tornando, porque é isso, né? A gente se constrói, eu tenho me construído quanto mulher negra, quanto mulher negra lésbica dentro desse estado que a gente vive, dentro da cultura. Então eu tenho aprendido muito e tenho aprendido com outras mulheres negras incríveis que cruzaram a minha vida e que eu tenho a oportunidade de conhecer todos os dias. Então, eu estou muito orgulhosa da pessoa que eu sou e da pessoa que eu estou me tornando, né? A evolui diariamente e esse momento tem me feito crescer muito, né? Essa pandemia, né? Tem feito eu me olhar, eu me autoconhecer e eu me redescobrir, porque é isso, a gente está passando por um momento onde a gente precisa se redescobrir, né? Aprender uma forma nova de viver para além do se adaptar ao que nos está sendo imposto. A gente precisa saber aprender uma maneira nova de viver isso confortavelmente, né? Ou minimamente confortável. E a gente sabe que os nossos corpos, os corpos negros, são atravessados por diversas violências, né? Então, esse se redescobrir, se reconstruir, se torna muito mais complexo, muito mais difícil, mas a gente consegue fazer isso através da afetividade, né? Através dessa coletividade. Eu acho muito, muito monstro o que tu falou, porque é coisas que a gente não conversou, né? Acho que tem algumas feridas abertas ainda nessa. Como um dia eu estava entrando na Fevale, dar uma palestra na Fevale lá,
E daí eu cheguei, o que eu ia falar para eles, né? Eu estava fazendo o EJA aqui, e daí chega tudo doutorado e tal, e eu cheguei lá e disse, bem-vindos ao Brasil colonial. Todo mundo ficou pensando, por que Brasil colonial? Eu disse, sim. Onde é que eu passei? Eu passei por Dom Pedro I, por Álvares Cabral, Machado de Assis, eu passei por todos. As ruas estão os nomes deles. A gente anda pelas ruas banhadas de sangue ainda com o nome deles. Em escola de racista tem nome de escola racista aqui em São Leopoldo, entende? A gente ainda aqui no Sul ainda é um tabu falar de Bento Gonçalves, um cara que quando morreu deixou 57 escravos, entende? E a gente ainda é enfatizado. No passado eu fui em Dois Irmãos, uma cidade alemã, né? Eu fui numa escola lá, escola de Dois Irmãos lá, dar uma palestra sobre a Semana da Consciência Negra. Eu estava falando na Semana da Consciência Negra, do lado tinha uma moldura, uma parede enfeitada contando as vitórias de Bento Gonçalves. Eu fiquei olhando para aquilo e aquilo começou a me doer, sabe? Me doer de coisas que a gente não aprende na escola. Muitas coisas que a gente aprendeu agora, a gente não aprendeu na escola. A escola não aprendeu, a escola aprendeu a nós se tornar uns europeus. Aquele pensamento europeu que tu tem que vencer pelo teu esforço, tudo é pelo teu esforço, mas os caras ganharam tudo sem esforço. Quando no teu poema tu fala de cotas, o tabu que foi brigado pelas cotas aqui, mas tem brancos também na periferia. A gente sabe tudo disso, mas a gente sabe também que nós estamos há 131 anos, esse ano fez da libertação, da soltura, né? Que nem foi libertação, foi soltura, né? Soltaram nós e disse, agora se vira, né? Se vira. E daí a gente sabe que, contando o contexto da história, a gente sabe que tu, como mulher, aqui no Sul, principalmente, sabe que aqui a gente é o estado mais machista, o estado que mais mata a mulher no feminicídio, né? A gente acaba ficando muito assim, né? A gente acaba ficando muito assim, muito coisas que a gente não conversou. Para a população negra é sempre mais complicado, mais complexo, né, Cascata? Porque a gente, dentro desse momento de pandemia, a gente está discutindo outras violências, né? A gente está discutindo a nossa segurança, está discutindo a nossa vida, porque daí a gente fala em pandemia, daí tu pensa numa perspectiva que, para se proteger, né, dessa doença aí, desse vírus, a gente precisa usar uma máscara, daí a gente tem que pensar, refletir o homem e a mulher negra na rua de máscara. Então a gente não discute somente a pandemia, né? A gente discute a nossa segurança dentro da pandemia, a gente discute a nossa saúde dentro da pandemia, porque eu te pergunto, daí tem uma preta que nem eu e tem uma outra pessoa, ou um homem branco, numa UTI ali da Santa Casa, um respirador vai para quem, Cascata? Eu te pergunto. Para mim é que não vai, né, cara? Então a gente está discutindo aí o racismo dentro dessa pandemia, né? Dentro desse isolamento, dentro dessa quarentena, e isso acaba sendo muito mais complexo, né? Muito mais complexo, muito mais complicado para nós, quanto pessoas negras dentro do Rio Grande do Sul, né? Já teve quando já saiu do estado, tu sabe, né? No Sul, o resto do mundo, no Sul, não tem negro. Negro é invisível. Invisível. Sim. E daí, quando tu se considera que aqui no Sul tem dois BO, que eu digo que é dois problemas, né? Um problema é tu ser negro e o outro problema é tu se considerar negro. O pior ainda, né? O pior ainda, tu se considerar negro no Rio Grande do Sul, e daí tu tem os três poderes, né? Tu se considera negra
lésbica periférica. Ferrada, minha filha, né? O teu pensamento, o pensamento retrógrado deles, né? Você nasceu para sofrer. E daí tu vem com essa tua lírica, com essa tua poesia, com esse teu jeito de ser, de falar, de se expressar, de se impor. Isso que é mais importante, se impor, né? Com as diversidades que a gente tem, reagir mesmo, né? Falar em reação, eu queria dar um salve aí para o Matheus Xamã e o Wagner Coriolano, né? O Xamã é grafiteiro aqui também, que é do projeto, o Wagner, que é o nosso mestre em letras, né? E é complicado, aqui no Sul é complicado as coisas, né? Complicado, a gente sabe disso, quando a gente sai daqui, a gente vê que a gente sofre mesmo, sabe? E muitas coisas que quando a gente achava, quando eu era pequeno, eu não pensava. E hoje, eu só agia, né? Só agia. Hoje, com a minha idade, eu já começo a repensar meus conceitos, né? Eu nasci num mundo extremamente machista, extremamente onde homem não chora, homem não, o cavalo crioulo, né? O cavalo crioulo, aquele cara forte para tudo e depois quando eu descubro a poesia, eu descubro que não é bem assim, descubro que a gente pode, eu digo que eu sempre sou um machista em recuperação, né? De vez em quando eu dou algumas tragadas, né? De vez em quando eu tomo alguns goles, mas logo depois eu revolto a minha de novo dizer, opa, peraí, tô fazendo coisa errada. Que é o conceito da vida. A gente vive assim diariamente, sempre assim. E daí se acaba se tornando uma rotina, se tu não se policia, muitos atos que tu tem, se tu não se como homem, muitos atos que tu tem é extremamente machista, mas se tu não se policia, não tem esse policiamento, tu acaba não evoluindo, né? E essa evolução para nós tem que ser constante. Eu acho que ao longo a gente evoluiu muito, mas a gente deu uns passos para trás agora com esse presidente, com essa história toda. Eu acho que isso também a gente tem que olhar com alguns olhos críticos também, como que a gente deixou, por que a gente deixou, e o que é. O poder nunca ficou nas nossas mãos, né? A gente nunca teve o poder ainda, né? A gente nunca teve o poder ainda. E quando a gente teve o poder, a gente foi deslumbrar. A gente teve um pseudo-poder e a gente se deslumbrou com algo que a gente achou que estava no mundo de Oz, né? No mundo de Oz, e a realidade nossa era outra, completamente diferente, né? Sim, completamente diferente. Mas a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. E assim como a poesia nas nossas vidas foi elemento aí fundamental de transformação nesse momento, ela não vai deixar de ser, né? Então, eu acredito que esse momento que a gente falou é para a gente refletir, sim, é para a gente se autoconhecer, mas também é para a gente olhar para o lado, ver que tem muita gente aí precisando de ajuda, que a nossa mesa é farta demais, a gente é muito abençoado aí por ter uma casa para dormir hoje, por ter um prato de comida, por ter uma roupa quentinha para botar. Então, se a gente é tão abençoado aí, né, tentar ajudar ao máximo as pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento, né? E é isso que vai nos fortalecer, porque, que nem tu falou, a gente vive numa sociedade que diariamente são criadas estratégias para que a gente se mate, para que a gente se odeie, né? Seja por conta de raça, gênero, sexualidade ou classe, né, Cascata? Isso está posto. Então, essas estratégias nos desumanizam, né? Elas estão aí para nos desumanizar. Então, cabe a nós resistir e revidar isso com afeto, né? Com compaixão, com ternura, com amor, mano. Com amor, não tem outra maneira.
quando a gente se propõe a se amar no meio desse caos, dessa pandemia, e se amar é isso, é olhar para o lado e ver que se eu tenho 2 casacos, mano, eu posso dar um. Eu posso dar um. Entende? É o mínimo, são coisas mínimas que vão fazer a diferença nesse momento. A gente precisa estar junto, a gente precisa olhar o próximo, e a gente se propondo a revidar isso tudo com afeto, a gente transforma. Assim como a educação é uma ferramenta de transformação, e eles têm muito medo do preto, da preta educada, do preto instruído, do preto e da preta com senso crítico formado, eles têm medo desse afeto. Por isso que eles sempre colocam os nossos corpos como corpo que não é para ser amado, né? Não é o corpo que é para receber afeto, que é para receber carinho, é o corpo que é para trabalhar. Mas quando a gente propõe a se amar quanto povo preto, quanto população preta, a gente se une. E aí essa união é que desmonta essas Transformadora, né? Nossa, demais, demais. É transformadora, porque quando a gente começa a pensar fora da caixa, né? Imagina só, no mundo de tanto ódio, tanta raiva, tu vem com uma flor, tu vem com amor, tu vem com afeto. Isso desestabiliza qualquer. É que nem eu falo o seguinte, né? Eu sempre digo que numa briga, quando tu vai para brigar com alguém, aquela pessoa que sabe que tu vai brigar com ela, ela já vai armada, punho cerrado, ponta por revide. Mas se tu vai com outra estratégia, muda o comportamento daquela pessoa. Eu não quero ter inimigos, porque aquele mesmo cara que votou em A ou B, ele está passando pelo mesmo perrengue que eu estou passando. O mesmo problema que eu estou passando. Só que ele pensou diferente, talvez por causa da criação dele, talvez foi a mesma criação que eu tive, só que no ponto do caminho ele acabou mudando o conceito dele, sabe? A gente tem que ver, olhar as pessoas, por que se tornaram isso? Eu não acredito que as pessoas se tornaram tão raivosas assim. Todo mundo virou tanto raiva assim. Algumas coisas que a gente não conversou e a gente vai ter que conversar. A gente vai ter que dialogar com essas pessoas, né? E falar em dialogar, o Wagner Coriolano falou, ouvindo, tentando encontrar uma liga dentro da fluência das vozes dessa mesa. Vozes que deslizam o verso de Edgar ao momento da linguagem, repertórios, objetos com carpintaria nova, né? Deslizamento. Isso é muito gratificante, a gente poder, e a poesia ela te levou para vários lugares, né? Te levou para vários lugares que tu achou que tu nunca sonhava que estaria lá, né? Onde é que a poesia te levou? Nossa, para além das cidades que eu conheci, dos estados que eu conheci, a poesia me fez eu auto me conhecer, sabe? Me autoconhecer quanto mulher negra, né? Porque quando a gente para olhar para o outro, para se ver, né? Para olhar para o outro, a gente se enxerga. Então foi escutando mulheres negras incríveis, poetas negras incríveis como Mel Duarte, Luz Ribeiro, ouvindo a poesia dessas mulheres que eu consegui me enxergar e a partir disso começar a buscar, né, essa escrita dentro de mim, essa escrita de resistência, essa escrita de afetividade. Então a poesia levou a eu me conhecer quanto mulher negra, mas me levou também aí para campeonatos e competições em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. Conheci muitas cidades aqui dentro do estado também, Pelotas, tive a oportunidade de conhecer diversos poetas, né, de outros estados nessas competições, nesses lugares pelos quais eu passei.
que me ensinaram muitíssimo, muitíssimo, né? Tive a oportunidade de conhecer a poesia de cordel e me maravilhar com isso. Tive a oportunidade de conhecer a poesia erótica também, muito bom. Dos saraus de São Paulo, que também passaram a influenciar muito na minha escrita, né? E nessa escrita que eu carrego hoje, que, enfim, diferente do que essas narrativas, essa narrativa branca, masculina, heteronormativa, né? Sempre pintou a mulher negra lésbica. Então, para além dessas narrativas, né, eu pude começar a descrever a mulher negra lésbica a partir da minha perspectiva, de uma perspectiva sem estereótipos, livre dessa hipersexualização, livre dessa vulgarização que muitas vezes uma mulher negra lésbica, né? Essa mulher negra lésbica carregada de trejeito, de masculinidade. Então, para além disso, eu posso trazer, apresentar essa narrativa, né? E precisam ser escutadas, ser ouvidas outras narrativas, não só da mulher negra lésbica, mas da mulher negra trans, do homem gay negro, enfim, tantas outras. Né? Eu tive contato com um casal e eu fiz essa mesma pergunta, sabe? Eu sou cascata, né? Então, meu cérebro, de vez em quando, só desce a cachoeira, né? Se a cachoeira da fala e tu acaba... Eu perguntei, disse, como é estranho, né? Todo mundo pensa que um casal, não nos padrões de Deus, né? Eles gostam de falar, né? Acho hipersexualizado, né? Acho que estão se pegando toda hora, acho que não tem problema, que não tem conta de luz, que não vão no mercado, que não vão em lugar nenhum, né? Isso eu acho muito louco, assim, de pensarem que é isso, sabe? É aquele aflorado, sabe? Isso, e com as escritas, eu acho que tem uma lacuna muito grande contar as histórias. Eu sei que tu já está começando a escrever contos, né? Eu sei mais ou menos isso, né? Andei descobrindo, né? Começando a escrever contos, né? Tentando aí, me desafiando. Acho que esse desafio é muito bacana de fazer, e a gente precisa saber. As pessoas precisam quebrar esses estereotipos, né? De seres humanos diferente do seu, sabe? Nós temos o costume que tudo que é diferente é estranho e a gente se torna muito... A gente acaba voltando ao embrião, né? Eu ouvi uma história de uma paleontóloga, ela sempre antropologista, ela sempre falou que a gente sempre volta para o útero, né? Tudo que a gente é ou que a gente sempre, quando a gente está no maior estresse, a gente sempre acaba voltando para o útero, sempre acaba voltando para aquele sentido que, por exemplo, às vezes quando uma pessoa ela não tem um sistema de violência, não é violento, mas daí quando ela está fora de si, está alcoolizada ou está drogada, ela volta para aquele tipo dela rudimentar e tal, de violência. Por quê? Porque ele sempre foi criado naquele tipo de seres humanos na volta dele, sempre foi criado assim, né? Agnes, eu queria te agradecer, a gente está indo para o final, queria que tu deixasse uma poesia, né? Queria te fazer um convite de novo, acho que a gente vai ter que voltar a essas conversas, que eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa conversar, a gente precisa se olhar, acho que no mundo que a gente está vivendo, a gente precisa mais ter esses contatos. Eu acho que a poesia, a literatura, as artes em si, eu acho que nesse momento de pandemia é a válvula de escape para tudo isso. Todo mundo achava que a arte endemonizava os artistas, a arte, mas sabe que hoje, se não é isso, não tem Netflix, não tem TV, não tem nada, e a gente está sempre gerando conteúdo, trocando as ideias, conversando, produzindo,
para que as pessoas acabam ficando em casa, se cuidem, se fiquem bem, né? Eu quero passar essa pandemia, encontrar e olhar no olho de cada um e dizer que bom que está bem, né? É isso, meu amigo. Eu agradeço muito o convite. Sempre muito bom poder falar contigo, trocar contigo. A gente segue resistindo, né, com arte, com poesia, com cultura, levando aí a cultura hip hop, né, e essa literatura não marginal, mas marginalizada para todos os cantos, né, para todos os espaços. Acho que esse momento, como eu falei, é um momento da gente se unir, da gente refletir aonde a gente pode melhorar e como a gente pode fazer algo para transformar a vida das pessoas que estão próximas a gente, claro, né, para manter bem essas pessoas, para nos mantermos bem, mas também como a gente pode ajudar as pessoas que estão desamparadas nesse momento, que estão precisando de ajuda nesse momento. Então, o apelo fica aí, né? Fiquem em casa, o comércio vai abrir, o Dia das Mães vai chegar, vão chegar os feriados, as festas, os domingos ensolarados, mas fiquem em casa, por favor, fiquem em casa. Vamos de poesia, então, para encerrar bem essa noite. Vamos. Agradecer mais uma vez, muito, 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 muito obrigada pelo convite. Agradecer a todo mundo aí que participou da live, que ficou assistindo com a gente. Gratidão, muito obrigada. E vamos de poesia. Quem resiste também ama. Abracadabra. Poetas vivos fazendo mágica. Com canudo na mão fazendo o que cês não esperava. Entrei pela porta da sala de aula, tomei, e cês nem viu. Nada. Ia ver como. Senhorita Morello sempre ocupada demais com as coisas mais banais, das quais não é capaz de entender. E vai entender para quê? Economiza o raciocínio, acreditar no que eles falam na TV sobre o jovem não é sério. Sobre feminicídio não é sério. Sobre racismo não é sério. Sobre homofobia não é sério. É sempre mimimi, sempre mimimi. Mas tudo é questão de perspectiva até que o copo meio vazio de alguém transborde com toda essa violência e chegue em ti. Então pare para refletir, escute o que tem aqui. Não basta resistir, temos que revidar. Precisamos nos unir para existir. Somos poetas vivos e estamos aqui. Nós somos a exceção, a contraindicação, a voz que grita: eu amo vocês demais, mesmo sem saber quem vocês são. Porque eu sei que andar amado é direito de todo cidadão. E se os resistentes também amam, amai-vos uns aos outros e sejam fortes, já que amar em tempos de ódio é intervenção, subversão contra todas as formas de maldade, subversão, subvertam-se, irmãos, e amem, sem acento. Vida longa resistência, somos a voz da revolução. Essa foi Agnes Maria. G é mudo, mas ela é não. É isso, Filha de Obá. Isso, filha de Obá. Filha de Obá e Exu. Obá e Exu. É isso aí, Agnes. Foi um prazerzão mesmo conversar contigo, conversar com o Marcelo Silva, guerreiro poeta. Nós vamos conversar e já tu vai estar aqui também. E agradecer mesmo, um prazerzaço mesmo. Acho que a gente vai se encontrar, uma fala que eu sempre falo com meus camaradas, que eu encontro há um tempão, não vejo um tempão. Eu só digo assim, ó, que bom que tu tá bem, tu tá com saúde, e que tempo difícil ele vem, mas para quem veio para cá só em expedição, né? Vamos aí, firmão. Valeu, Agnes, um abraço aí. Abraço, querido. Fica bem, fica vivo, viu? Axé. Vamos fazer muita poesia junto ainda.
É isso aí, rapaziada. Mais uma oficina de literatura e poesia comigo, Mano Cascata. Um abraço a todos. Fiquem em casa, se cuidem. Segunda-feira já tem oficina com o Thiago Griffel, de fotografia, e Xamã Griffel também, né? Tamo junto. Um abraço a todos, se cuidem.